Queridos irmãos, a paz do Senhor. Eu quero deixar uma palavra de Deus, uma reflexão nesta manhã, em um versículo que está em 2 Timóteo 2,15, que diz assim a palavra do Senhor: procure apresentar-te a Deus aprovado. Eu estava refletindo neste versículo, porque é um conselho de Paulo a Timóteo, incentivando ele a procurar apresentar-se a Deus aprovado. E a gente percebe que obreiros, homens que foram ungidos, consagrados, para fazerem a diferença, hoje a gente percebe que obreiros que tiveram uma oportunidade de receber uma unção sobre a sua vida não têm se preocupado em ver se estão agradando a Deus, em ver se Deus está se agradando dos trabalhos que eles têm feito, ou daquilo que eles não têm feito na obra do Senhor. Se eles estão sendo aprovados por Deus, porque muitas vezes ser aprovado pelo homem não quer dizer que está sendo aprovado por Deus. Muitas das vezes tem muitas pessoas sendo aprovadas pelo homem, mas reprovada por Deus, né? E o conselho de Paulo a Timóteo é: procure apresentar-se a Deus aprovado. E eu tenho tido esta preocupação esses dias, porque a gente percebe que tem muitas pessoas que não estão se preocupando, prometem as coisas para Deus, mas não honram, né? Pessoas que falam para Deus que nada vai atrapalhar, que nada vai impedir essas pessoas de terem compromisso com a obra, principalmente nos dias de culto. Só que essas pessoas prometem para Deus, mas não honram a Deus, não cumprem. Elas fazem alguns dias e depois começam a deixar a desejar com Deus, né? E tem muitos pastores em muitas igrejas que estão sofrendo, porque às vezes até tem bastante obreiros, mas não podem contar com eles. E o meu conselho esta manhã é para esses obreiros: procure apresentar-se a Deus aprovado, porque não adianta você postar agenda aberta, você ser uma bênção aí fora na igreja das outras pessoas, e você ser irresponsável na sua igreja, você não ajudar o seu pastor, você não ter compromisso com os cultos. Não adianta você colocar agendas abertas aí para você pregar fora e na sua igreja você não é dizimista, você não honra o seu pastor, você não honra seu ministério, né? Então a gente precisa analisar para ver se estamos sendo aprovados por Deus, né? Porque é muito sério pregar a palavra. Talvez você não tenha entendido a seriedade que é pregar a palavra de Deus, estar no altar, nos púlpitos das igrejas, pregando a palavra do Senhor. Então, nós estamos vivendo uma época muito difícil, que os pastores têm sofrido muito, porque não têm tido compromisso, os obreiros não têm tido compromisso com a obra de Deus, com o chamado de Deus. E a gente sabe que Deus irá cobrar de todas essas pessoas que receberam unção, que receberam um chamado, que Deus confiou, na verdade, um ministério, mas que estão deixando a desejar, vão para a igreja o dia que quer, não dizimam, não ajudam o seu pastor, não é verdade? Só que esse negócio vai acabar, porque Deus vai
levantar pessoas que realmente querem fazer a obra do Senhor. Existem pessoas que realmente querem cumprir o chamado do Senhor. E Deus tem me usado para dar ensinos para lideranças em alguns lugares que Deus tem me levado. E eu tenho ensinado a algumas pessoas a questão de ser um obreiro aprovado. Você que é obreiro, procure apresentar-se a Deus aprovado, tendo na sua vida nada de que te envergonhe. Você possa subir no altar e pegar o microfone sem que nada possa comprometer aquilo que você fala. Porque a Bíblia fala de nada ter que se envergonhar. Não adianta você postar agendas abertas e pregar na igreja dos outros, mas na sua igreja você não é dizimista, você não toma santa ceia, você não tem horário para chegar na igreja. Crente, obreiros, que dia de final de semana está em casa, conseguem chegar na igreja 8 horas depois que o culto começou. Isso é uma vergonha, irmãos. É uma vergonha. Obreiros têm que se posicionar e entender o chamado de Deus. Não é verdade? Porque tem muitas coisas que às vezes você quer pregar fora, mas na sua igreja você é reprovado naquilo que fala. Então, Deus tem me usado para aconselhar lideranças, obreiros, pessoas que querem ter um chamado de excelência. Procure apresentar-se a Deus aprovado. Não é verdade? Para que nada reprove você quando você estiver no altar com o microfone na mão. Porque Deus está precisando de obreiros que tenham um compromisso com a obra do Senhor. Para de fazer o seu pastor sofrer. Para de fazer o seu pastor chorar. Para de esperar só do seu pastor. Você não entendeu que você é um obreiro que tem que servir? Sirva a igreja, sirva o seu pastor. Diga: eis-me aqui, pastor. Pode me usar naquilo que você precisar na obra. Estou pronto, quero servir. Que obreiro é isso, é ser servo. Assim como o pastor é servo. E está faltando isso, porque tem muitos pastores que até tem muitos obreiros na igreja, mas estão levando a obra sozinho. Está ficando pesado. Então eu quero aconselhar você que é obreiro desta igreja aí. Eu quero aconselhar você que foi ungido aí nesta igreja. Ajude o seu pastor. Procure saber se o seu pastor está bem de saúde. Abençoe o seu pastor. Visite o seu pastor. Abençoe ele financeiramente. Para quê, pastor? Para que o seu pastor não faça a obra gemendo e chorando, mas que ele se sinta abraçado pelos obreiros que ele tem. Porque não adianta o seu pastor ensinar todos os dias, toda terça-feira, e você não praticar nada daquilo que você aprende. Porque evangelho não é falácias. Evangelho é prática. Então pratique o que você tem aprendido. Coloque em prática. E assim você será um obreiro aprovado. E essa reflexão esta manhã é só para você refletir. Você está sendo aprovado por Deus ou reprovado? Você tem sido um obreiro que tem auxiliado o seu líder? Ou você só quer oportunidades? Você tem sido um obreiro que seu pastor pode contar? Você tem sido um obreiro que consegue ouvir não? Porque hoje o pastor faz as coisas direcionado por Deus e os obreiros da igreja ficam sem falar com o pastor. Como é que pode, irmãos? Tem obreiro que fica sem falar com o pastor porque o pastor fez algo que Deus mandou ele fazer. Então tem muitas pessoas que precisam aprender e tem que aprender com urgência, porque senão Deus vai tratar com essas pessoas. Nós não estamos no tempo de ficar questionando. Nós não estamos com o tempo de ficar brincando com o chamado, porque Deus vai levantar, nem que sejam anônimos, mas que sejam servos, pessoas que querem ser úteis na obra do Senhor. Aprenda a ouvir não, aprenda a florescer onde você está plantado, sirva a sua igreja antes de querer servir a igreja dos outros.
Antes de você querer apresentar-se na igreja dos outros, sirva a sua igreja, sirva o seu pastor, sirva os membros da igreja onde você congrega. Aí sim, quando você for em outro lugar, Deus vai te respaldar, Deus vai te guardar, você será abençoado. Fique com essa reflexão nesta manhã, reflita nesta mensagem. Procure apresentar-se a Deus aprovado, como obreiro que não tem de que se envergonhar e que maneja bem a palavra da verdade. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.